Olha, eu tenho uma visão que isso foi através de um processo de observação. Eu comecei a enxergar para os médicos. Eu falei assim, os caras fazem 6 anos de medicina. Quando eles estão fazendo 6 anos de medicina, o que eles são? Nada. São médicos clínicos ali, muito problemático, talvez um pediatra ali, né? Que hoje em dia isso a gente já percebe que você precisa de uma especialização, você precisa se aprofundar naquilo ali. A minha primeira visão inicial é, você precisa dar um tiro para uma determinada área. Ter um determinado domínio sobre alguma coisa. O que é fundamental na minha visão? Cara, eu me formei agora. Eu procuraria entender um pouco sobre cirurgia geral inicialmente. Por quê? A cirurgia geral fundamenta. Eu acredito que a cirurgia geral... Olha que dica sensacional. A cirurgia geral, ela vai reunir... Portanto, que a cirurgia geral, ela é o fundamento para que o cara seja plástico, que é para que a pessoa seja tórax, uro, enfim. Então, eu sigo essa filosofia. Então, eu acredito que você precisa... Até para que você faça uma abordagem. Eu preciso gerar valor. Eu preciso mostrar valor. Eu preciso entender que eu não estou ali como um pedinte. Eu preciso, num processo de abordagem, mostrar que aquele cara não me contratar um erro para ele. Só que ele só vai ter esse entendimento se eu gerar valor pra ele. Exatamente. Que é aquilo que eu tava falando assim. Não, eu quero... Não, peraí, cara. Não é assim. Eu preciso gerar valor. Então, eu acredito que esse seria o pontapé inicial. E aquilo que a gente falou. Eu, Vinícius, hoje defendo realmente esse método que eu falo, que é o PCP. Pensar como um cirurgião pensa. Por quê? Isso torna você uma coisa que eu chamo que é o APA. Assertivo, preciso e se antecipa. O que um médico espera de um instrumentador cirúrgico? Que ele seja assertivo, preciso e se antecipe. Uma vez o Túlio virou pra mim e disse assim: um bom instrumentador é aquele que não aparece na cirurgia. Aí eu, o instrumentador invisível. Porque se você aparece na cirurgia, que eu precisei chamar a tua atenção. Cara. E isso explodiu a minha cabeça. E aí foi quando eu comecei a criar um método. Esse método ele se fundamentou quando eu me formei cirurgião dentista. E aí agora eu tinha uma visão de cirurgião e uma visão de instrumentação cirúrgica. Cara, você vai pra faculdade, você vai anos-luz na frente. Você tem curso, não tem? Desse método que você fez. Na verdade, você tá falando. Esse método, ele é em todos os meus treinamentos. Porque ele é pautado em cima. Posso abrir aqui rapidinho? Nossa. Quando você vem aqui para uma determinada especialidade, para uma determinada cirurgia, por exemplo, apendicite, eu venho trazendo o quê? Uma ideia sobre a cirurgia. Existem instrumentadores cirúrgicos que eles entram na cirurgia e eles não sabem nem o que está acontecendo. Saber o que é uma artrodese de coluna. O que é uma artrodese? Tô fazendo 2 níveis, um nível. O que é isso? O que é isso? Tô fazendo uma descompressão. O que é isso? Aí o que eu te falo? Imagina, hipoteticamente, você precisa abrir um cadeado. Só que esse cadeado tá aqui, certo? E vai ter um pote de chave lá no estacionamento. Só que você pode pegar uma chave por vez. Certo? O que você faz? Você corre para pegar a chave? Não, eu vou estudar o cadeado. Observar o cadeado. Exatamente. O cadeado é grande? É pequeno? Tem marca? Não tem? Eu vou diminuir as minhas chances de erro. Então, quando eu vou pro pote, eu sei que eu vou já eliminar as chaves pequenas, eliminar a marca que não é o cadeado. Certo? Então, o que é pensar como um cirurgião pensa? Eu vou entender sobre a cirurgia, eu vou entender sobre os processos e eu vou olhar para o universo dos instrumentos. Porque, por exemplo, como que um médico opera se ele não sabe sobre instrumentação cirúrgica? E não sabe. Exatamente, vai ser uma orientação não tem uma sua. matéria de instrumentação cirúrgica no... Tanto que quando eu trabalhava no hospital de residência, o cirurgião, o staff principal, ele falava assim: você, 2 residentes, R1, dos 2 R1, você vai ficar com ela, instrumentadora, e você vai ficar aqui. Então eles se revezavam. Que era justamente isso. Eu preciso entender lá e entender as ferramentas que eu preciso para poder utilizar ali. E aí você faz a junção. Então você vai entendendo a sequência da cirurgia, o que está acontecendo. E além disso, eu vou entender o que eu posso fazer de diferente. Você trabalha, por exemplo, com vídeo. Vou fazer uma lapa de vídeo. Cara, o que eu recomendo? Já se prepara com o quê? Uma caixa de laparotomia e clamp. Intestinal e vascular. Deixa dentro da sala. Já deixa material se precisar reverter. Cara, deu não um sai pepino. correndo. Deu um pepino. Vamos supor. Ligaram paciente vítima de perfuração de arma branca em região abdominal. Na cabeça do cirurgião preciso subir e fazer uma lapa. Na cabeça do instrumentador cara, eu tenho que separar água pra caramba pra poder lavar. Eu vou separar uma caixa de lapa, eu vou pegar um clamp intestinal, por quê? Eu vou entender um pouco. E prolene que não acaba mais. Vou separar uma quantidade significativa de fio. Olha, muitas das vezes, porque eu sou da sua época do técnico de instrumentação cirúrgica, e eu ouvi muito assim, mas pra que o instrumentador precisa saber de anatomia? Exato. E o problema é que a gente esbarra hoje, porque as pessoas não entenderam que o mercado sofisticou.
Se um médico, voltando aqui, se um médico, depois de 6 anos, ele precisa fazer mais 4 de residência, como que eu faço um curso de 6 meses e tenho a convicção, de uma vez por semana, eu tenho a convicção de que eu vou entrar e eu vou ser bem pago por aquilo dali? E aí a gente esbarra naquele negócio da desvalorização da profissão. Mas é você que está desvalorizando a profissão. Exatamente. Até porque não é só uma mistura de... A gente tem muito falado aí, né? De hard skill, soft skill. Não é uma mistura só da técnica, né? Exatamente. Você tem que ter o seu desenvolvimento. A gente até estava conversando nessa semana... Estava conversando com uma amiga e a gente fala assim... O hard vai te contratar. Isso aí. O soft vai te permanecer. Ou não. Tem um estudo que foi feito que mostrou que... as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas e são mandadas embora por suas inabilidades emocionais. Exato. O Goleman, ele fala muito sobre isso, sobre a questão de você, o saber e o fazer. Ok? Sim. Por exemplo, as pessoas sabem que cigarro faz mal. E por que elas continuam fazendo? Por uma questão emocional. Sim. Então, as pessoas precisam entender isso. 80% do teu sucesso é emocional. 80% do seu sucesso é emocional, segundo o Dr. Daniel Goleman, PhD de Harvard. Ele escreveu um livro, Inteligência Emocional, e nesse livro ele mostra isso. 80% dos seus resultados, 80% da sua carreira é emocional. A gente vê que hoje na área de saúde existe uma grande quantidade de pessoas que são descompensadas emocionalmente. Sim. No sentido de tipo assim, o cirurgião está Depois de um tempo, quando eu entrei e comecei a fazer determinados tipos de cirurgia, você começa a sentir que o peso é diferente. E você fica estressado. Você tá fazendo um negócio e parece que por que isso não tá funcionando? E você tá ali. E você naturalmente fica irritado. Eu não tô justificando o médico xingar, gritar. Eu não tô justificando isso. Mas vai acontecer. Só que a pessoa não tem a inteligência emocional de saber dividir a coisa da situação. Se eu... tá vendo que não sei o que, essa merda não funciona. Se a pessoa, ela não tem inteligência emocional, ela vai levar aquilo pro pessoal, pra ela. Sim. Ferrou. E ela não vai conseguir separar a situação, que é um momento estressante, que é um momento de muita pressão. Não, porque aí a gente tem aquela clássica frase, né? Comigo é assim, bateu, levou. É porque você é uma pessoa descontrolada. Se você tá sempre disposta a atacar, é porque você é descontrolada. Ponto final. Sim. Ponto final. Você precisa ter uma... A questão é, fulano tira a minha paz. Pô, mas a paz é tua. Por que você permitiu com que ele tirasse? É verdade. Mas é sua. Ou seja, isso revela a ausência de governo, que você teve descabela com qualquer coisa. Calma. Vai dar tudo certo. Já dizia Billy Graham. Eu li o final da Bíblia. Vai terminar tudo bem. Fica... Entende? Exatamente. Isso não significa que eu preciso ser uma ameba no mundo, né? Mas eu preciso... mas as pessoas vão me humilhar. Deixa eu te falar. Ninguém chuta cachorro. É Simone, né? Cara, se alguém tá te humilhando, fica feliz. Depois que eu entendi esse drive, que foi uma das piores dificuldades que eu tive, eu falei assim, cara, quando o inimigo se levanta, é porque ele já me viu no futuro. E ele sabe que eu vou me tornar um... Eita, agora. Então, a gente precisa entender isso. Se você está sendo humilhado, se você está sendo atacado, fique feliz. O problema é quando você não está incomodando o diabo. Porque aí você é uma pessoa morna. E Apocalipse diz o quê? E Deus vomitará os mornos. Porque não és quente nem frio, hei de vomitá-lo. E aí? E as pessoas são mornas naquilo que faz, as pessoas são inconstantes. Sim. Em Provérbios diz, veja um homem de coração dobre, que é inconstante em teus caminhos. Não acreditar esse homem que terá alguma coisa do Senhor. Então a gente precisa entender isso. Existe essa incongruência. Por que não existe dois deuses? Porque eu vou adorar um e vou desagradar o outro. Não, cara. Sim. O que você quer na sua vida? Se eu estou seguindo um determinado caminho, tem que ser congruente com aquilo que eu estou falando. Se eu estou falando aqui sobre família, se eu estou falando aqui sobre Deus, se eu estou falando aqui sobre os meus princípios, vocês não podem me ver lá fora fazendo outra coisa. Pô, cara, esse cara é falso. A gente tem que ser coerente naquilo que a gente fala. Entende? Com certeza. Eu tô aqui falando de Deus, eu tô aqui citando a Deus, daqui a pouco eu tô ali, nada contra. Cada um faz o que quer da sua própria vida, mas você não pode reclamar daquilo que você não tem. Porque aquele que não luta pelo futuro que deseja vai ter que aceitar aquilo que vier. E aí depois você acha que a vida deixa a vida me levar, a vida leva eu, que eu não sou responsável por aquilo que faz. Falta muito alta responsabilidade. Eu fiquei muito tratado com Deus durante muito tempo, porque na minha cabeça Deus tinha escolhido. E eu definitivamente não era. Porque eu não tinha dinheiro para comprar um carrinho de controle remoto. Eu tinha que trabalhar para poder ganhar R$1,99 para comprar um bonequinho do Mortal Kombat. Eu tinha que tirar areia de rio, eu tinha que fazer um não sei o quê. Eu olhava para minha realidade e falava, cara, Deus tem escolhido.
E durante muito tempo eu fiquei com aquilo na cabeça. Até um tempo que eu comecei a entender que não é o fato de que Deus tem os seus escolhidos. As pessoas decidem. As pessoas escolhem. Eu vou decidir aquilo dali. Se você não gosta da vida que tem, é porque você está aceitando ela. Não reclame daquilo que você aceita. Lembra disso, né? Não reclame daquilo que você aceita. Você está aceitando. E as pessoas, às vezes, se incomodam com determinadas situações, né? Por exemplo, eu viro pra Natália e falo assim, Natália, esse teu blazer azul é horrível. O que ela vai pensar? Ele é louco, porque meu blazer não é azul, ele é branco. Ele é branco. Agora, se eu falo assim, o seu blazer branco é horrível, ela se incomoda, é porque ela concorda comigo. Você só se incomoda com alguém, é porque você está concordando. Vamos supor, cara, eu estou numa fase legal, as coisas estão acontecendo, vou tomar pedrada, não quero tomar, deixa eu te falar. Se você se importar com aquilo, é que você está concordando. Quando eu levantei essa bandeira, por exemplo, de PCP, de alinhar a instrumentação, uma pessoa tentou me cancelar, começou a fazer vídeos me mostrando que isso aqui é um absurdo, isso aqui é um charlatão. Recente. E aí as pessoas viravam para mim, mandaram mensagem no Instagram, depois eu posso até mostrar para vocês. Mandaram mensagem, me mandaram vídeo do cara, eu falei, cara, tá em paz, não. Deixa eu te falar, quem não cresce por competência tenta crescer por polêmica. Exatamente. Eu não vou dar palco para ele. E tá nas redes sociais, tá uma bandeira muito levantada disso, né? De Mas a gente precisa- crescerem na polêmica, no diminuir o ter outro. convicção de quem a gente é. Gente, Quando a gente sabe quem a gente é, dificilmente você vai cair em alguma besteirinha. Sim, verdade. Gente, minha cabeça tá... A gente exatamente. precisa entender Transbordando. Por exemplo, ser coerente com aquilo que você faz, isso vai te dar um bom resultado com a instrumentação cirúrgica. Eu preciso ser coerente com aquilo dali. Sim, Eu preciso ser coerente com os meus princípios e valores. Tem gente que quando determinados tipos de propostas entram, a coerência, a ética sai pela janela. Sim. Então a gente precisa ser coerente com aquilo que a gente está fazendo. A gente precisa ser coerente com Então, que você quer ter sucesso? Se dedique, olhe pra frente. Por que numa corrida de 100 metros, eu desafio vocês hoje, entra no YouTube e bota assim, corrida de 100 metros, 100 metros rasos. Você não vê ninguém olhando pro lado. Porque se você olhar pro lado, você vai errar a passada. As pessoas querem Melhor te ver bem. aprendizado que esse, desse exemplo. Exatamente. As pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que ela. Exatamente. É verdade. Vinícius, então você tá falando que a gente não tem que gostar. Não, você tem que gostar, você tem que servir, porque Deus nos ensinou isso. Jesus veio para servir. Ele foi uma oferta viva. Ele veio para isso. A Bíblia é sobre oferta. Ele ofertou tudo aquilo que ele tinha por mim e por você. Então, a gente precisa pelo menos ser coerente com aquilo dali. É verdade. Foi aquilo que eu tava falando com você em off. Vocês foram ali, né? Eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu escutei uma frase que isso me mudou muito a minha vida. E que fica aqui meu conselho para as pessoas começarem a ter coerência naquilo que fala e cuidado com aquilo que se fala. A frase do Jordan Peterson, e isso mexeu muito comigo, né? E ele diz assim, existem centenas de pessoas que estão desistindo da vida agora por falta de uma palavra de encorajamento que sai da tua boca. Forte. Então, enquanto a gente não entender isso, por exemplo, né, de botar cara... Eu comecei na instrumentação cirúrgica lá atrás, realmente não tinha muitas pessoas trabalhando sobre isso, não tinham pessoas trazendo isso, e as pessoas começaram a criticar isso. Por quê? Porque tudo aquilo que se levanta ao contrário de uma sociedade que está condicionada a um determinado padrão é aberração. Tem uma frase também que diz, né, de Picasso, que ele era aterrorizantemente um gênio. Sim. E toda luz que se levanta, as trevas vão querer tentar prevalecer. E a gente precisa entender isso. E toda noite eu faço uma pergunta pra mim mesma, né? A gente vai entrar ali na PNL, na neurociência, que eu falo, o que eu ainda não sei, que se eu soubesse, eu já estaria vivendo a vida dos meus sonhos. Porque a gente tem sempre algo a mais, né? O outro tem sempre algo para acrescentar. E eu peço muito a Deus para colocar pessoas, né? Traz as pessoas certas para minha vida. Eu acho que é por isso que ele bloqueia algumas assim. Eu falo, tá tudo bem. Tem os questionamentos, eu falo, gente, eu sei as orações que eu faço. Eu acho que isso é perigoso. E eu acho que é profundo. E a gente daria mais um podcast. Mas, em resumo, existe um livro milenar que diz que o homem e a mulher comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e por isso foram expulsos do jardim. As pessoas acham que ter conhecimento, as pessoas falam que conhecimento é poder. Não é. Depende do conhecimento. O conhecimento Exatamente. é poderoso quando organizado e direcionado com um fim específico. Porque por que a fruta do conhecimento do bem e do mal tirou o homem e a mulher do paraíso? Porque tudo aquilo que você come, você se apropria. Se eu estou comendo porcaria, eu estou me apropriando daquilo, eu estou me tornando aquilo. E a questão é, eu tenho conhecimento demais, então eu sou meu conhecimento. Então eu não abro a possibilidade. Salvo engano, acho que foi Sócrates que diz que ensinar não é encher um copo, é acender uma chama.
A maioria hoje das instituições Querem encher o copo. enchem o copo. Não te dão a possibilidade de pensar, de ter mentes de infinitas possibilidades. Não é interessante que você pense. Porque você precisa entender, porque quem pensa é livre. Sim. E eu Quem preciso pensa roubar questiona. isso de você. Essa questiona. Exatamente, quem pensa questiona. Aquilo que Viktor Frankl diz, né, que é a última das liberdades. Viktor Frankl, ele foi um cara muito da teoria de Freud. Ele acreditava que uma criança até os 14 anos, mais ou menos, não ia mudar muita coisa. O caráter dela já estava determinado. Então, se você errou, ferrou. E Viktor Frankl, ele postulava disso. Até que ele ficou preso do regime nazista. E ali ele ficou 300 e não sei quantos dias, quase 3 anos. E ali ele se viu nu, no canto de uma sala, apanhando, no frio, sem comer. E ele mudou completamente quando ele fundou a logoterapia. O que ele entendeu ali naquele momento, Viktor Frankl? Que ele não conseguia ter controle de nada do que estava acontecendo. Mas ele tinha controle total do como ele iria reagir àquilo que estava acontecendo. Ele disse que a única coisa que aqueles policiais, aqueles soldados não podiam tocar era na cabeça dele. E ele fez uma coisa que a gente chama na PNL, da programação neurolinguística, que é uma ponte para o futuro. Ele começou a se visualizar em salas de aula falando sobre aquilo que estava acontecendo. Nossa. A minha vida, assim, a minha infância foi... Eu falei para vocês inicialmente. Fui morar num asilo. Eu não tinha onde morar. Na verdade, eu tinha um lugar onde morar, mas aquilo não era um lar. Tudo que eu queria era não estar ali. Meu pai viciado, alcoólatra, quebrava tudo, espancava minha mãe, minhas irmãs. E eu falava, cara, eu não aguento mais viver isso. E eu fui morar no asilo, fiquei durante 1 ano ali. E ali eu aprendi a ser gente. E ali eu entendi que gente precisa de gente para ser gente. Sim. Só que a gente precisa saber Pessoas precisam de pessoas. a gente precisa realmente saber fundamentar os nossos princípios e valores, senão você se corrompe. Cara, eu acho muito importante, assim, eu tive esse conhecimento há pouco tempo e eu falo pra todo mundo, assim, pra perto de mim, que eu já falei isso com a Nath, eu acho que a Mari já fez, né, ou a Nath já fez e a Mari não. Eu falo assim, senta e coloca no papel, missão, visão e valor. E sempre que você precisar, e volta ali, prega ali, em tudo quanto é lugar da casa. Às vezes as pessoas, existe uma pressão social muito grande no sentido de tipo assim, porque você precisa saber. Tudo bem, vai ter momentos que você não sabe o que você quer pro futuro, mas o que você quer pra amanhã? Um carro, quando ele anda à noite, o farol só consegue iluminar alguns metros à frente. Você não precisa ver o final do caminho, mas você precisa só ver o próximo passo. É só o próximo passo. Dá só o próximo. Porque às vezes essa ansiedade de tipo assim, pô, tá dando tudo certo, e você entra na internet e vê um garoto de 13 anos fazendo milhões, e você fala, o que eu errei na vida? Nossa, quando você pergunta isso. Não é, gente? E aí a gente começa a entender o que? Entrar na tragédia do ser humano, que é a comparação. E a comparação é a destruição dos seus sonhos em câmera lenta. É quando eu olho pro palco do outro e comparo com aquilo que, por exemplo... Mas não vê o digital. bastidor dele. A pessoa também trabalhando... Mas não é só questão do bastidor. Aquilo que ele está fazendo, será que está dentro dos princípios e valores daquilo que eu acredito? Sim. Eu não me associo a pessoas que não têm os mesmos princípios e valores que o meu, que não acreditam em Deus, que não acreditam na família. Não vou me associar. E até se você tentar, não dá certo. Né? O negócio não flui. Não estou aqui falando, né, de alto moralismo, até porque meu passado me condena. Né? Mas eu fui fechar Mas eu fui fechar uma determinada parceria num determinado momento com uma pessoa muito legal, um projeto muito bacana, e ele veio todo orgulhoso me falar que ele estava ficando com uma pessoa, só que ele era casado. Ali quebra. Aí eu falei, pô, se o cara trai a mulher dele, que dorme com ele, divide, o que ele vai fazer comigo? Obrigado, tchau. Tchau, Ben. Sim. Então a gente precisa entender com quem que eu vou me associar, para onde eu quero ir. Porque, por exemplo, se eu não tenho muito bem estabelecido, a pessoa vai me desviar. E aí eu vou me distrair. E a distração vai destruir os teus sonhos, por que não deu certo? Porque você se distraiu. Gente, vocês estão entendendo. Que dor, coração. Tem que precisar terminar. Meu Deus, Gente, mas olha só, eu acho que muito justo a gente fazer aí alguma coisa nesse meio do caminho aí, pra gente, de repente, se conseguir aproximar nós de vocês. Vamos pensar aqui em alguma coisa, alguma estratégia. Quem sabe? Não, eu quero ver quem vai comentar aqui que Vinícius precisa voltar. Pois é. Eu quero ver. Vamos comentar Vamos pensar aqui em estratégias aí. Tá. O próximo episódio ficou na mão de vocês. Vocês ouviram o que ele falou. É.
teve like, teve comentário, a gente volta. Ê, coisa boa. Provar que funcionou, que foi bom, né? É verdade. Gente, muito obrigada. Obrigada, Vinícius, por estar aqui. Muito obrigada. Tia, pelo brilho, pela energia. Ó, eu ficaria aqui até amanhã fácil. Hein? Eu também. Foi um papo muito gostoso. De verdade, de coração mesmo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de conhecer vocês, de conhecer tudo isso que vocês estão fazendo. Gratidão. Prazer é todo nosso. A gratidão aqui. Características aqui, mas realmente a gente tem agradado. Não, de coração. Espero que vocês estejam sentindo o que Sim, sim. Até amanhã. Obrigado. Tchau, galera. Fique com Deus.